Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite, ou da melhor forma que vocês procurarem estar acompanhando a gente no nosso estudo, né, do livro Céu e Inferno, né, falando da justiça divina, né, que é uma lei de amor e caridade, de socorro, muito perfeita aos olhos de Deus, e nós ainda caminhando para entender toda essa grandeza que o Criador nos propõe, né? Então nós vamos ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 2, falando da preocupação com a morte e por que os espíritas não temem a morte, né? Ele fala assim, porque os espíritas não se preocupam com a morte, e falando das causas da preocupação da morte. E antes de darmos início, meu item é o 5 e 6, né, da continuidade desse capítulo. Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, entrando em conexão com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores espirituais que nos assistem, que eles possam nos dar o melhor compreensão, para que a gente possa de verdade compartilhar um pouco do conhecimento que temos, junto ao nosso irmão Kardec, com essa leitura que ele nos presenteou, para que a gente consiga passar de uma forma mais tranquila, para que as pessoas compreendam que estamos aqui num propósito de evolução, ressarcindo alguns débitos, né, nessa lei de amor, de justiça divina, e junto com a espiritualidade, aprendendo, pedindo paz, luz, proteção, harmonização nesses nossos momentos de estudo, e que tudo seja feito conforme a nossa fé e o nosso merecimento, e também em nome da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu chamo Emília, todo mundo já me conhece, mas pode ser que tenha alguns no canal que ainda não me conheçam, mas estamos aqui juntos para aprender mais um pouquinho sobre o nosso livro Céu e Inferno. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, da preocupação com a morte. E aqui no item, na continuidade 5, nos fala assim: esta situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual se apresenta a vida futura, o aspecto que poderia bastar para as inteligências pouco avançadas, mas não poderia satisfazer as exigências racionais do homem de reflexão. Desde que nos apresentam, dizem como verdades absolutas, princípios contraditos pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdadeiras. Daí resulta a incredulidade de alguns, em grande parte de números de crenças duvidosa. A vida futura para eles é uma vaga ideia, antes uma probabilidade do que uma certeza. Eles desejam crer, queriam que fosse verdade, e malgrado por isso e a si mesmo. Mas se não for assim, o presente é positivo, ocupemos-se primeiros com ele, e o futuro virá por acréscimo. E depois dizem ainda: o que é na verdade a alma? Um ponto? Um átomo? Uma centelha? Uma flama? Como ele ouve? Como vê? Como se percebe? A alma não é para eles uma realidade positiva, é uma abstração. Os seres queridos, reduzidos a condições de um átomo no seu pensamento, estão, por assim a dizer, perdidos para eles, não tendo mais os seus olhos as qualidades às quais faziam amados. Não podemos compreender o amor uma centelha, nem que se pudesse ter por ela, e eles mesmos não se sentem satisfeitos de ser transformados em nômadas. Daí o seu retorno ao positivismo da vida terrena, que lhes oferece alguma coisa mais substancial, e é considerável
ao número do que são denominados por pensamentos. Então, nesse pequeno item meu aqui, o 5, o que nos fala? Das pessoas que não querem acreditar, das pessoas que ficam questionando o que é alma, o que é isso? Será que é verdade que a gente vai viver na espiritualidade? Será que é verdade que nós somos uma centelha divina? Que vai ter alguma coisa sobre nós? E as pessoas que estão muito apegadas, que se preocupam com a morte, que não sabem o que vai acontecer com elas, elas questionam muita coisa. E pela religiosidade antiga de tantos conhecimentos, de valores, que as pessoas falavam tanto que você vai para o céu, você vai para o inferno, né? As pessoas não vão ter a sorte de ir para o céu se não for uma pessoa boa. E a pessoa má vai sempre para o inferno. Então, pela doutrina espírita, a gente vai por um caminho de amor e de misericórdia, que mesmo quem faz o mal, a nossa justiça divina, ela vai dar uma condição para essa alma, para esse espírito, se expurgar no plano maior e se ajudar, e para ajudar ela a evoluir, porque é um processo evolutivo, que através dos erros aprendemos. Então eles achavam que tudo seria condenado, né? Então eles acreditavam que morreu e acabou. Então, por falta de uma crença substancial que dê essa razão como a doutrina nos dá, como esse livro nos fala, eles nos direcionam para essa certeza e para a calma que nós espíritas enfrentemos a morte, porque é só uma passagem. Nós sairemos desse corpo que vai perecer, que ele tem essa necessidade perecível, que a matéria física ela vai apodrecer, então não tem como. Vem uma enfermidade, vem, né, aquelas enfermidades que corrompem o nosso organismo e a gente vai se depurando, vai apodrecendo e aí vai a vida que se expurga. Mas a alma continua perfeita na espiritualidade. No nosso despertar espiritual, a gente vai descortinar outras coisas. E as pessoas aqui pensam assim: onde está aqueles que eu gostava? O que aconteceu? Eles ficam cheios de questionamentos e temem, e acham que é tudo ilusório. Não, acabou, morreu, não tem, acabou. Vamos cuidar da vida presente, vamos viver o agora. A morte deixa pra lá, não vamos esquentar a cabeça. E vamos curtir essa vida aqui. E se apegando cada vez mais. Aí entram nesses critérios de sofrimentos, né? De apego. De quando começa a pensar na morte, começa a saber, vou deixar tudo isso aqui. Isso aqui não me pertence, eu não vou ter mais meu carro, eu não vou ter mais minha casa, eu não vou ter mais meu filho. Sou apaixonada pela minha mulher, pelo meu marido, ele vai ficar, você vai partir. Aí começa esse lado de perturbação das pessoas, de não querer acreditar que a morte é uma consequência que Deus deu para todos nós. A única certeza é que nascemos e morremos, né, do corpo físico. E as pessoas ainda não querem acreditar que é um processo que Deus deixou para nós de entendimento. Viemos sim com o objetivo aqui a cumprir, mas não por isso a gente vai deixar de achar que não existe outra morada para fazer algo mais e só querer viver as coisas da matéria, onde nos aprisionam, nos deixam cada vez mais apegados e presos a esses costumes de ignorância, que vai deixar a gente sofrer mais, porque vamos deixar tudo sim. E no item 6, outra razão que amarra as coisas terrenas, até mesmo as pessoas que acreditam firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conserva dos ensinamentos recebidos na infância. O quadro representado pela religião, a esse respeito, temos de convir que não é sedutor e nem consolador. De um lado, vemos as contorções dos danados que espiam na sortura das chamas sem fim e os seus passageiros. Para eles, os séculos sucedem aos séculos, sem esperança de abrandamento e nem piedade. E o que é ainda mais impiedoso para eles, o arrependimento é ineficaz. De outro lado, as almas sofredoras, exaustas do purgatório, esperando a sua libertação da boa vontade, dos vivos que devem orar e mandar orações por elas, e não pelos seus próprios esforços de progredir, essas duas categorias constituem imensa maioria de população do outro mundo. Acima dela paira a restrita classe dos eleitos,
gozando pela eternidade, sem dúvida preferível ao nada, e nem por isso mesmo fatidiosa. E é por isso que vemos nas pinturas que retrata os bem-aventurados, as figuras angélicas que respiram mais tédio do que a verdadeira felicidade. Essa situação não satisfaz as aspirações da ideia instintiva do progresso, que é única e compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem e o ignorante, de senso obtuso, somente por haver recebido o batismo, sejam colocados no mesmo nível daquele que chegou ao mais elevado grau de sabedoria e de moral após longos anos de trabalho. É menos ainda concebível que a criança morta em terna idade, antes de ter consciência de si mesmo e de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por efeito de uma cerimônia que foi submetida sem a sua participação de vontade? Esses pensamentos não deixariam de perturbar os fervorosos, porque pouco se refletem a respeito. Então, ali ele fala, como eu falei ali, do céu e inferno, né? Que Deus, nas leituras, né, nos quadros que a religiosidade nos propõe, mostra os seres angélicos, né? Na parte espiritual, que estão num plano de elevação, que estão tudo belo e perfeito, né? E o fogo do inferno para aqueles espíritos que estão em sofrimento, eles acham que tudo é igual. Bom, bom, mal, mal. E acabou. E não é isso, como a gente leu no comecinho aqui falando. Que como seria, né, essa justiça divina de igualdade? A pessoa é liberta, é livre pelo batismo, ela vai para o céu. E o que não foi batizado não vai. Aquela criança foi batizada, não fez nada nessa encarnação, mas ela já desencarnou, mas ela teve o privilégio de ir para o céu. Que espíritos são esses que encarnaram? Para a gente ter tanta essa certeza de achar que só eles vão para o céu, outros não. Então, por costumes antigos, crenças ainda não evoluída no processo de espiritualização, que entende da nossa alma, que é os espíritos, a ciência estuda tudo isso e sabe que ainda já sabe que há algo mais do que a gente imaginava na Terra, que morreu, acabou, não. Então, para as pessoas que se perturbam com a morte, o conselho é gostar de fazer o bem, ser solidário, não ficar questionando Deus, que o propósito de Deus para nós é igual a todos. Uns sofrem mais, outros menos. O expurgo para um é maior, para outros são menores. Então, isso é essa parte que a doutrina espírita nos dá, dessa certeza de que todos estamos em um processo evolutivo, independente de sofrimentos ou não. E ninguém vai ficar num plano só evolutivo fazendo nada. Os espíritos trabalham incessantemente. Espíritos mais evoluídos, a gente vê pela grandeza do espírito de Chico Xavier, a grandeza de Bezerra de Menezes, que quis trabalhar próximo à crosta da terra para ajudar a quanto tiver uma alma em sofrimento e dor, ele pudesse ser instrumento agindo da espiritualidade. Ele poderia ter subido para altas escalas, altas esferas, e ele não quis, ele quis ficar próximo à crosta terrestre para estar aqui nos ajudando com seus fluidos universal, com a sua equipe espiritual de cura, né? Então, olha quantos espíritos aí estão trabalhando bem mais próximo da Terra, sendo que eles podiam ir lá para uma dimensão maravilhosa, mas para trabalhar, e não ociosos, como ele fala. As pinturas refletem uma negligência, né? Que no plano de Deus só vamos ficar em paz e não vamos fazer mais nada. Não, no plano de Deus vai estar sempre em atividade, está sempre em atividade. Enquanto a gente está aqui, a espiritualidade está trabalhando incessantemente, socorrendo, amparando, buscando, levando para o plano espiritual. Aqueles que não leram o Nosso Lar, pode ler o Nosso Lar ou assistir o filme para entrar num contexto de entendimento, de socorro espiritual durante uma guerra, de como é incessante o trabalho da espiritualidade nessa acolhida dos espíritos que lá chegam em sofrimento. Tem as diferenças de cuidado? Tem, mas conforme a fé e o merecimento de cada um. Iremos habitar conforme o que fomos aqui na Terra. Ninguém vai ser anjinho da noite para o dia só porque foi batizado. Não. O nosso amor em Deus é igual para todos.
batizado ou não batizado, são todos filhos amados do mesmo Criador, que Ele vai ter o maior carinho, principalmente para aqueles que menos sabiam, porque eles vão para o colo direto de Maria, para sua acolhida. Então, entendamos assim, que a preocupação com a morte, os espíritos entendem por um momento de reflexão e de estudo que nós estamos aqui de passagem. Outros que estão apegados vão sofrer muito mais nessas escala evolutiva, em vales de sofrimento, porque não querem largar o que deixou aqui. Então faz essa certeza de nós, entender que Deus é perfeito e justo e nos dá a cada um conforme nós merecemos, né? Então minha leitura termina por aqui, que é o item 5 e 6, depois tem outra continuidade dos nossos irmãos, e assim a gente vai dando por encerrado a nossa leitura e pedindo a espiritualidade, agradecendo desde já por toda a companhia, por toda a ajuda espiritual que eles nos concedem, para que nesse momento de vibração espiritual, junto a nós, o planeta Terra, a todos os nossos familiares, a todos os benfeitores espirituais que nos amparam, que possamos sempre, Senhor, estar aqui juntos, louvando e agradecendo por cada oportunidade que estamos aqui em aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E hoje eu vou encerrar com a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, e boa noite a todos.